Amados do Senhor, a graça da garça é a arte de viver no meio da lama sem se sujar. Você já viu uma garça? Uma garça é um animal de 90 centímetros, com as pernas longas. A garça é toda branca, bonita, mas a garça vive nos pântanos. E aí, um autor cristão escreveu a graça da garça. Porque embora a garça pise no pântano e no lodo, toda vez que você olha para a garça, você vê ela alva e branca. Ela está na lama, mas a lama não está nela. Isso é uma graça para nós, porque nós também estamos na lama. O mundo está uma lama, uma podridão. O mundo está um nojo, um lixo. E nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está em nós. A primeira coisa para entender, para falar de graça, eu tenho que falar de lei. Não tem como eu falar da graça sem buscar na lei. Por quê, pastor? Porque a lei e a graça são coisas antagônicas? Não. É porque a graça é um complemento da lei, e a lei é um complemento da graça, e as duas não se desfazem. E a lei, pastor, passou, é ruim? Não. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, no capítulo 7, versículo 12, você vai ver o apóstolo Paulo dizendo assim: porque a lei é boa. A lei é boa. Mas eu também quero que você pegue a sua Bíblia e abra em Salmo de número 1. Medita de dia e de noite. Deus vai mandar você meditar em alguma coisa ruim? Não. Antes o seu prazer esteja na lei do Senhor. Ou seja, irmãos, a lei é tão maravilhosa, a lei é tão gostosa, que Deus manda você meditar na lei do Senhor de dia e de... O que é a lei, pastor? A lei é a expressão do caráter, da vontade e dos princípios de Deus. Pega o 119 comigo, por favor. Olha o que o salmista diz. Como são felizes aqueles que andam nos teus caminhos e que vivem conforme a tua lei. Como são felizes os que obedecem os seus estatutos e de todo o coração o buscam. O Salmo 119, com seus 150 versículos, exaltam a lei do Senhor. Então você vai dizer comigo assim: ó pastor, e por que a gente não vive na lei? E por que as pessoas falam mal da lei? Não, querido, as pessoas não falam mal da lei, a lei não é ruim, a lei é boa. A lei é boa. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. A lei é boa. Qual é o problema da lei? O problema da lei é que a lei, ela mostra o pecado, mas ela não resolve o pecado. Diga comigo nessa manhã instrutiva: a lei é patológica. Porque a lei dá o diagnóstico da doença, mas ela não dá o remédio da doença. E aí o apóstolo Paulo em Romanos vai dizer assim: com a lei veio o pecado. Ué, pastor, a lei não é boa e a lei gerou o pecado? Não. É porque quando Deus coloca a lei, a transgressão da lei se torna... Então você tem uma criança, e uma criança vai e coloca o dedo na tomada. Ela está errada? Não, ela não está errada, porque ela não sabe que colocar o dedo na tomada é errado. Mas a partir do momento que chega o pai e a mãe, dá uma lei. Qual a lei do pai e a mãe? Se você botar o dedo na tomada, você vai tomar um choque e apanhar. E aí o menino agora tem a tomada e tem a lei do pai. E aí se ela botar o dedo na tomada, ela desobedece. Quem foi que trouxe a transgressão? A lei do pai. Nesse sentido, a lei, ela mostra, mas ela não resolve o problema do pecado. Mas entenda uma coisa, que Deus não faz nada pela metade. E a revelação de Deus é gradual e progressiva. Chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, Jesus.
para manifestar aquilo que ele já vem fazendo desde o Antigo Testamento, que é o quê, pastor? Um Deus gracioso. E aí Deus manifesta a sua graça. E o que é a graça? Favor imerecido de Deus. E pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Efésios capítulo 2, versículo 8. A salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé mediante Cristo. Então diga comigo assim: a lei trouxe o diagnóstico da doença, mas a graça trouxe o remédio. O nome é Jesus. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 6, dizendo assim: porque agora não estamos mais debaixo do jugo da lei, mas estamos debaixo da graça. E é importante demais que a igreja entenda que a graça não anula os princípios da lei. Nós não estamos aqui para cumprir as leis cerimoniais e religiosas de Israel, porque as leis cerimoniais e religiosas eram específicas para Israel. Também não estamos aqui para cumprir as leis civis, porque a lei tinha a parte religiosa e civil. Nós não estamos debaixo das leis civis de Israel. Mas a lei moral de Deus, a lei moral, o caráter moral da lei, ele continua valendo debaixo da recurso da graça. Então, adultério era pecado no Antigo Testamento, no Novo Testamento continua sendo pecado? Roubar no Antigo Testamento era pecado, roubar no Novo Testamento continua sendo pecado? E o mesmo Deus do Antigo é o Deus do Novo. Deus não mudou, irmão. O Deus justo, santo, verdadeiro do Antigo é o Deus justo, santo, verdadeiro do Novo. A diferença é que agora nós temos um advogado. E aí a palavra vai dizer assim: filhinho, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado, Jesus o justo. O que a graça vai fazer? Invalidar o princípio moral da lei? Não. A graça vai nos dar o escape do perdão de Deus para as nossas vidas. A lei, ela aponta, mas a graça, ela instrui. Quando aquela mulher adúltera cai aos pés de Jesus, as pessoas queriam apresentar a punição da... E o que Jesus faz? Vai. Jesus concordou que a mulher adulterou? Jesus transgrediu a lei? Não. Jesus apresenta a graça. O que a graça faz? A graça não concorda com o pecado, mas a graça é pedagógica. A graça é pedagógica no sentido de dizer assim: vai e não peques mais.